Olá, sociedade de consumo pop! Estamos falando mais uma vez de animes, aqui com Bela Anime. Obrigada a todo mundo que tá assistindo Bela Anime. Eu tô lendo todos os comentários, tô vendo que animes eu posso falar pra vocês. Alguns que eu conheço mais, alguns que eu decido assistir por causa das sugestões de vocês. Então, muito obrigada a todos. Continuem compartilhando o conteúdo e assistindo um pouco do que eu tenho aqui pra falar de animes com vocês. E o anime de hoje vai ser Evangelion, ou Evangelion. Eu acho que é um anime que a maioria das pessoas conhece ou já ouviu falar. Ele é um anime dos anos 90 e ele é muito aclamado pela crítica. E eu vou estar aqui passando pra vocês um resuminho dos primeiros episódios, qual foi o meu sentimento assistindo pela primeira vez e lendo o mangá, e qual foi o meu sentimento reassistindo esse anime algum tempo atrás, quando lançou no Netflix. Então, nós temos três personagens principais, que é o Shinji, a Asuka e a Rei. Nosso protagonista é o Shinji. Ele é um pouco tímido, mas reprimido, reservado, muito inseguro. Ele fica toda hora com medo de fazer as coisas. Então, ele tá ali pra mostrar a afeição da insegurança. A Rei, ela é mais apática, ela é mais quieta, ela é tímida também, mas ela é mais introvertida. Ela não compartilha muitos sentimentos dela e não fala muito. É diferente do Shinji, que ele é muito emocional, apesar de ser tímido e mais reservado. O dele é um emocional tímido e a Rei é mais uma introvertida mesmo. E a gente tem a Asuka, que é a minha personagem favorita, ou era a minha personagem favorita, que ela é super explosiva, ela é super agressiva, ela fala, ela é sarcástica, ela tá ali causando toda aquela situação, e esses dois personagens são muito quietos. Então, resumidamente, o Shinji ele cresceu sem os pais, a mãe dele acabou falecendo, e ele era bem pequeno, e o seu pai resolveu deixá-lo sob responsabilidade de outra pessoa. Graças a isso ele é uma pessoa extremamente carente, mas ser chamado por seu pai, ele dá uma esperança pro menino. E buscando a chance de se aproximar do pai, ele vai até a Nerve, mas chegando lá ele descobre o quê? Que ele vai ter que pilotar o Eva. Apesar dele ter ficado muito relutante, ele é colocado às pressas dentro do Eva, e por causa da sua experiência, acaba tendo um preço. Além do Shinji, a outro piloto da Nerve, que o nome dela é Rei, e ela é a garota calada, e a primeira visão que temos dela é uma pessoa machucada e cheia de ataduras. Apesar de tão machucada, ela tá disposta a pilotar se necessário. E outra coisa estranha é que a Rei, por algum motivo, ela é muito próxima do pai do Shinji, e a sua confiança nele é bem alta. E mais tarde, na história, aparece outra criança, que o nome é Asuka, e ela acaba indo morar com o Shinji e com a Misato. E a Asuka, como eu expliquei, ela é totalmente o oposto da Rei. Ela é uma pessoa muito falante e até um tanto rude. Fora que ela se mete toda hora em brigas com o Shinji. Então nós somos jogados no universo junto com o Shinji. Assim como ele, nós não sabemos muito sobre os Evas, nós não sabemos muito sobre os anjos, e a explicação vai estar bem no finalzinho do anime, e a gente tem que parar pra prestar muita atenção no diálogo pra poder entender. Pode ser até um pouco confuso. O final do anime é muito confuso, assim como o filme. Então todo mundo recomenda que você assista mais de uma vez, que você volte, pare. O anime, ele quer te entregar muito uma reflexão pessoal e uma reflexão de relacionamento entre as pessoas. Que algumas pessoas estão imaginando, Isabela, entrou mais alguns outros personagens, tem o Evangelion novo, então vamos falar desses? Por enquanto, eu não pretendo falar dos OVAs, eu vou só falar da saga clássica, que vocês também podem encontrar no mangá e no Netflix. Eu recomendo muito que vocês assistam, porque mudou muito em comparação a esses OVAs. Os OVAs seguiram até uma certa parte, o que era o clássico, e depois mudou muito. E daí, se você tiver interesse, ver toda essa inovação, eu recomendo que daí vocês assistam os OVAs. Tem os filmes também que vieram antes, que são bem legais, então dá pra você assistir o anime clássico, os filmes, se eu não me engano, eles já estão na Netflix, e daí você assiste os OVAs atuais. Antes de falar, eu quero que vocês me sigam no Instagram, Castellone Bella. Lá eu compartilho várias sugestões de animes, eu converso com vocês, eu ouço a indicação de vocês, então sempre que vocês quiserem que eu fale de algum anime, vocês podem deixar no meu inbox, que eu vou estar lendo e tentando ver quais animes eu consigo falar. Eu confesso que, por exemplo, tem alguns que eu dou uma pesquisada antes, porque faz muito tempo que eu assisti, então eu preciso reviver algumas coisas, tipo Shaman King. Eu assisti o anime que teve o remake, mas eu não lembrava tanto do mangá, então eu tive que dar uma refrescada na minha cabeça pra poder estar fazendo o conteúdo pra vocês. Então eu espero que vocês gostem muito e vamos começar a falar agora oficialmente de Evangelion. Então eu vou dar aqui um resumo do primeiro episódio, quais foram as minhas primeiras impressões quando eu era adolescente e quais foram as minhas impressões agora depois que eu assisti como adulta. Então tudo começa com o Shinji. Ele é filho do Gendo Ikari, diretor de uma força paramilitar especial chamada Nerve. O anime acontece em 2015, que é 15 anos após um cataclismo global conhecido como Segundo Impacto. Daí o nosso protagonista, ele é convocado para a futurística cidade de Tóquio 3.
E por que ele é convocado? O pai do Shinji chama ele pra subir em um dos robôs que a NERV criou pra lutar contra anjos, que até então a gente não tem muita explicação. Eles só são monstros que estão ali pra atacar a humanidade e todo mundo morre de medo deles. Então o pai do Shinji não tá nem aí pro garoto, só quer que ele suba na máquina. E ele meio que dá uma pressionada no garoto. Qual foi a minha impressão nesse momento? Quando eu era criança, eu só fiquei assim, caramba, sobe logo nessa droga desse robô, cara. E assistindo de novo, eu parei pra refletir e o Shinji é só uma criança. Eu fiquei, caraca, mano, que pressão, sabe? Porque eles estão colocando uma criança pra subir dentro de um robô num rolê de lutar com um bicho monstruoso, gigantesco, que vai matar todo mundo. Caraca, hein? Mas a primeira vez que eu li, quando adolescente, eu só pensei, garoto, que frescura, sobe no robô. Então fica aí, eu quero saber qual foi a reflexão de vocês quando o Shinji foi pressionado a subir no robô. Se vocês acharam que ele tava de frescura ou se fazia total sentido ele entrar em pânico de estar lá. Então, o Shinji começa a morar com a Misato lá em Tóquio pra poder lutar contra esses monstros que são os anjos. A Misato é quase uma coordenadora ali, ela que dá as instruções que o Shinji tem que fazer no robô, como que ele tem que lutar, o que ele tem que fazer, ela orienta toda a equipe, faz toda a estratégia, e ela tá lá também pra tentar dar uma segurança psicológica pro Shinji, porque ele é muito inseguro e muito instável, então ela tá tentando dar uma firmeza. Só que o Shinji, ele não quer lutar, então ele fica recusando toda hora. Até que o pai do Shinji, ele pega e fala assim, se você não for lutar, ela vai lutar. E ele aponta para Rei, que é a personagem mais introvertida. Ela tá lá toda quebrada, detonada, e o Shinji vê a situação dela e fala, não posso deixar que isso aconteça. E ele se sacrifica para que essa garota não vá pra luta. Como que esses robôs, eles funcionam? Então, assim, por causa do campo de força quase impenetrável dos anjos, as gigantescas biomáquinas Evangelions da NERV, elas são sincronizadas com o sistema nervoso dos pilotos e possuem seus próprios campos de força. Elas são meio que armas únicas capazes de impedi-lo de aniquilar a humanidade. Só que por algum motivo, só crianças conseguem controlar essas máquinas. Como o Shinji não teve treinamento, ele acaba sendo dominado na batalha e ele meio que dá uma enlouquecida de vez em quando, ou de vez em sempre. A gente não sabe muito sobre a Rei, eu não posso dar spoilers depois porque mais pra frente no anime vai ter uma explicação, vai apresentar todo o passado dela, mas por algum motivo o Shinji cria muita afinidade com ela e quer tentar ser amigo. E a Rei não dá muita abertura, mas pouco a pouco ele vai dando uma de intrometido, mesmo sendo bem tímido, e eles acabam criando algum vínculo. A Rei é muito boazinha também, ela não é aquele personagem que é quieto, mas ao mesmo tempo é mal-humorado, sabe? Ela só é quieta. E no final eles acabam se tornando amigos. Então nós temos o Shinji, a Rei e mais pra frente vai aparecer a Asuka. E os três personagens, eles vão derrotando vários anjos. E com o passar do tempo, o Shinji vai meio que se acostumando e ele vai se tornando mais confiante em lutar, assim como ele vai ficando mais seguro de si. Depois de um tempo, a Asuka também vai morar com o Shinji, só que eles estão sempre brigando, eles estão sempre em atritos, é diferente da dinâmica dele com a Rei. No caso com a Asuka, eles brigam toda hora porque ela é muito agressiva, ela é muito sarcástica, ela é muito intensa, e o Shinji ele já não consegue lidar muito com isso, mas eles acabam criando alguns sentimentos confusos. Até tem um OVA que seria tipo o final do Evangelion, que é bem bizarro a situação. Eu recomendo que vocês assistam, mas ele pode ser um pouco confuso e ter algumas cenas meio tipo, what the fuck. Com o tempo vão aparecendo outras crianças para controlar outras unidades. Só que acontece algumas desgraceiras, assim. Eu não vou dar muito spoilers pra quem ainda não tiver assistido Evangelion, mas tem alguns momentos que essas crianças têm que fazer decisões muito brutas pra situação. E aí que é interessante, porque a gente pra refletir que eles são apenas crianças. Então, quando você é adolescente, talvez você se identifica, e o adolescente tem essa coisa muito intensa, muito de achar que sabe tudo, né? Mas na verdade, são escolhas muito difíceis que eles têm que fazer e sacrifícios gigantescos. Por exemplo, em certo momento, a Asuka acaba perdendo sua autoconfiança após uma derrota e ela entra meio que numa depressão profunda. Até então, a gente não sabe o passado da Asuka, a gente não consegue entender por que ela é tão agressiva, por que ela é tão explosiva e por que ela é tão confiante. Mas em uma luta com o anjo, ele domina a mente dela e faz ela reviver o passado dela. E a gente consegue finalmente entender por que a personagem é assim. E nesse momento, quando o anjo faz ela reviver o passado dela, ela entra em um colapso mental, porque são lembranças muito traumatizantes. A parte interessante do anime é que ele não se trata só de robôs. Ele é um cenário para algo muito mais profundo que discute sobre os sentimentos dos personagens que estão lá. Então, todas aquelas crianças têm uma história, têm um trauma, os adultos também têm. Mostra que os adultos, apesar de parecerem muito maduros, não são tão diferentes das crianças, eles também estão cheios de cicatrizes e traumas. Então, os personagens de Evangelho estão continuamente lutando com seus sentimentos interpessoais, meio que os seus monstros internos e traumas do passado, criando assim um complexo relacionamento.
É engraçado que o criador da série, ele descreve o Shinji como um garoto solitário e que ele tem esse sentimento que as pessoas não precisam dele. E ele se sente muito solitário com isso, ele se sente sozinho. Mas, apesar dele achar que as pessoas não precisam dele e ele se sentir sozinho, ele não consegue dar um fim à vida dele. Então o Shinji, ele é tão inseguro, ele não tem forças pra fazer as coisas. Então o Shinji, ele é muito inseguro em todas as decisões que ele tem. E no fundo, ele ainda tem uma esperança, talvez, né? Que as pessoas precisem dele, que ele possa fazer algo diferente. Talvez por isso ele tenha entrado no robô. Mas se você parar pra analisar os personagens, de forma geral, eles têm as mesmas características, eles são muito similares com algumas coisas. O que muda é a forma que eles lidam com os sentimentos. Então o Evangelho trata muito mais dos personagens em si, dos seus conflitos, dos seus sentimentos e como é difícil se relacionar com outras pessoas e o que eles gostariam que na verdade acontecesse, do que sobre monstros e sobre as máquinas. Claro que o anime tem muita história relacionada nisso, mas até os monstros, os anjos e as máquinas, eles têm uma questão filosófica. Então o Evangelion, ele quer te passar algumas reflexões existenciais, mas ao mesmo tempo te trazer um entretenimento em relação a essa coisa futurística. Agora, sobre os ovos atuais. É muito interessante ver que o autor, ele fala que os ovos mudaram a rota porque ele não é mais a mesma pessoa de quando ele fez o primeiro anime. Então o anime também diz muito sobre o próprio autor. Ele coloca que ele não tá mais na fase que ele tava e que hoje é um novo momento da vida dele, que ele é uma nova pessoa. E talvez por causa disso, ele refez Evangelion e fez uma rota totalmente diferente do que era aquilo. O que deixa mais claro como que o próprio anime em si é pra falar de sentimentos, é uma forma de você explorar e se analisar até. E pra entender a história por trás dessa reflexão, você tem realmente que parar e assistir muito concentrado. Ele é interessante, ele pode ser um pouco cansativo, então se você tá querendo assistir um anime mais pra relaxar, eu não recomendo ele. Agora, se você gosta muito desses animes que trazem uma reflexão existencial, é perfeito pra você, você vai gostar muito. E depois de você assistir, tente assistir os ovos e me fale o que você achou dessa mudança que teve com o final de Evangelion. E vocês sempre me perguntam onde eu assisto esses animes. Normalmente eu só digito no Google e eu coloco o nome do anime, coloco legendado e encontro. Alguns você pode encontrar no Crunchyroll, esse do Evangelho você pode encontrar até no Netflix. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Não esqueçam de me seguir no Instagram, Castellane Bella. E comentem que outros animes vocês gostariam que a gente falasse aqui no Quatro Coisas. Tchau, tchau!